Glória a Deus. Eu quero pedir uma Bíblia emprestada. A minha desapareceu no dia de hoje, eu não sei onde foi parar. Se alguém achar uma Bíblia preta de estudo grandona, meu nome está lá, é minha. É minha Bíblia preferida. Mas se alguém não achar, eu espero que quem achou possa fazer bom uso e se converter. E quem sabe um dia me devolver. Meus irmãos, Deus é bom. O tempo todo. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Irmão Lucas, como que diz o refrão da música? Olha que lindo. Olha que coisa linda, irmãos. Lá naquela cruz. Oh, aleluia. O tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração para toda essa live. Alguém lembra? Foi falado algumas vezes durante o dia. Alguém ouviu? A medida do amor. Meus irmãos, eu quero começar essa mensagem dizendo que a medida do amor é amar sem medida. Essa é a medida do amor. Quem conhece aqui os dois principais mandamentos da lei de Deus? O resumo, do mandamento: amar e amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eu posso dizer que vocês estão errados? Nossa, irmão Felipe, mas está na Bíblia, né? Mas numa passagem mais para frente na Bíblia, em João 15, Jesus diz assim: eis que eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Nosso mundo, todos estão acostumados a falar isso: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas Jesus, na sua palavra, só tem um mandamento que ele mudou, e é esse segundo, de amar o próximo como a si mesmo. Eis que eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como que Jesus nos amou? Jesus nos amou até o extremo, entregando a sua vida lá naquela cruz. Foi lá naquela cruz que ele demonstrou o amor. Irmãos, eu falei hoje também aqui, mas eu quero repetir. Se nós queremos medir as horas, qual instrumento nós usamos? O relógio. E se nós quisermos medir a temperatura? E o que nós usamos para medir o amor? A fé? Olha que coisa interessante. Olha o que diz essa palavra. João 3, versículo 16. Quem conhece de cor essa palavra? Quem sabe de memória o que diz em João 3,16? Porque Deus amou o mundo que entregou para que todo aquele que nele crê, mas tenha. Olha que coisa interessante, irmãos. Esse é o texto que eu ia ler, tá? Já lemos juntos. Tanto amou Deus ao mundo. Algumas traduções diz deu, outras traduções diz que ele entregou. Tanto amou Deus ao mundo que entregou o seu único filho. Esse é o amor de Deus. O Senhor colocou uma frase no meu coração: que o amor se mede pela intensidade da entrega. Olha o tanto que Deus nos amou, a intensidade com que Ele nos amou. A entrega foi proporcional ao amor que Ele demonstrou para conosco. Tanto Ele amou que Ele entregou o que Ele tinha de melhor, seu Filho Jesus, para que nós tivéssemos vida.
Filipenses 2, né, diz que ele não usurpou ser igual a Deus, antes se tornou semelhante ao homem e se entregou, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O tanto que Jesus nos amou. Diz a palavra do Senhor também que Jesus nos amou e se entregou por nós. Tudo isso nos leva a pensar, irmãos, na intensidade desse amor. Quem aqui já esteve apaixonado alguma vez? Fala a verdade, levanta a mão bem alta assim, ó. Oh, glória! Quem aqui está apaixonado nesse momento? Eu estou pela minha esposa, totalmente apaixonado, sou doido por ela. Eu faço o que tiver que fazer pela minha esposa. Estou casado há 12 anos e amo ela mais hoje do que eu amava lá atrás. Mas adianta eu falar para ela que eu a amo se eu não demonstrar em atos? Muita gente diz que ama, mas o amor ele não é provado por palavras, ele é provado por atitude. Falar que ama é fácil, qualquer um fala. E em nossos dias, a palavra amor, eu te amo, está banalizado. Com a expressão da palavra, o jovem, quando quer alguma coisa a mais com a menina, ele fala, eu te amo. Então, meninas, abrem os olhos, não acreditem apenas em palavras. Porque o jovem, quando ele quer alguma coisa além, ele fala qualquer coisa. Obedeçam a palavra de Deus, permaneçam fiéis até o dia do casamento, que Deus vai te honrar, Deus vai honrar. E quando Deus colocar essa pessoa, que não apenas por palavras, mas por atos, aí você se casa, aí vai ser bênção. E isso serve em todas as áreas. Nós vemos pastores dizendo que amam as suas ovelhas, mas a ovelha está passando necessidade, e esse pastor não deixa as 99 para ir buscar aquela. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Por quê? Porque ele ama. Um pai é capaz de matar por causa de um filho, porque ama. Tenta chegar perto de um filhote de leoa, o que vai acontecer? Não precisa ser tão grande. Vamos algo mais prático. Quem aqui tem gato em casa? Tem gato, né? Ah, não, mas eu estou falando do felino, tá? Não do marido, é do felino. Oh, meu Deus do céu. Tá vendo? Tá apaixonada. Elas ainda. estão pensando que é o marido, irmão Felipe. Hã? Elas estão pensando que é o marido. Tá apaixonada, tá apaixonada. Irmã, eu já caí nesse erro, tá? Quando eu conheci a minha esposa, eu falei assim, me dei bem, pastor. Ó, arrumei uma gatinha, tô feliz da vida. Quando eu casei, levei para casa, era um filhote de onça. Ô, mulher brava. Mas brincadeiras à parte. Quem tem um gato felino em casa? Quem já teve um gatinho que teve filhote em casa? Quem já tentou pegar o filhote do recém-nascido? Quem já tomou carreirão da gata aí? Eu lembro que eu sempre gostei de gatos. Hoje eu tenho um cachorro, né? Mas eu cheguei a ter 15 gatos na minha casa. Só que a minha casa era enorme, eu morava tipo uma chácara, né? Eles não ficavam dentro de casa, ficavam do lado de fora. E eu me lembro uma vez que uma gata teve uma ninhada. E o meu vizinho tentou pegar o gatinho. Eu nunca vi um bicho tão bravo como aquela gata. Ela pulou na cara do menino. Pulou na cara, arranhou o rosto dele. Porque ela pensou que ele ia pegar um dos filhotes dela. A mãe, ela faz loucuras pelo filho. Quem é mãe aqui? Eu estou falando alguma mentira? Quem ama dá a vida. E é porque Jesus nos amou tanto que Ele se entregou por nós. Já havia até uma declaração de amor ali, coisa mais linda, né?
Glória a Deus. Nós devemos sim falar para os nossos amados que nós amamos. Devemos falar sim, mas não apenas com palavras, mas com atos, com atitudes. É assim que Deus faz. Deus nos ama. E Ele não fica apenas em palavras. Ele demonstra dia após dia que nos ama. Basta nós abrirmos os olhos espirituais. Diz a palavra do Senhor: a cada manhã as misericórdias se renovam. Ou seja, a cada manhã, porque Jesus nos ama, porque Deus nos ama, Ele renova as suas misericórdias para conosco. Diz a palavra do Senhor que as misericórdias do Senhor são a razão pela qual nós não somos consumidos, porque nós não merecemos esse amor. O ser humano não merece o amor de Deus, porque Deus deu todas as chances, mas o ser humano insiste em viver no pecado. Mas independente disso, o amor de Deus é incondicional e Ele continua amando você. Mesmo você que está em casa, que diz que não quer saber de Deus, Deus continua te amando. E o mais lindo, Ele vai continuar amando. Irmãos, esse amor de Deus, para quem se abre, esse amor nos constrange de tal maneira que Ele faz que nós entremos dentro de nós e reconheçamos os nossos pecados, e reconheçamos que nós não merecemos esse amor. E amados, eu não sei se eu sou o único, mas quando eu experimentei esse amor de Deus, a minha vida foi transformada. Eu fui um jovem, eu nasci numa família muito bonita, mas que durou pouco tempo. Fiquei sabendo que meus pais se amavam, mas quando eu tinha menos de 3 anos de idade, meus pais se divorciaram. Um ano depois, a minha mãe foi embora e nos deixou com meu pai. Normalmente acontece o contrário, né? O pai vai embora e os filhos ficam com a mãe. No meu caso foi o contrário, a minha mãe foi embora. Um ano depois ela morreu. Eu tinha 3 anos de idade. Eu não a conhecia, eu não me lembro dela. Um ano depois, com 4 anos, meu pai foi embora. Ele me abandonou. E eu fui criado pelos meus avós, filhinho de vovó. Fui muito amado, mas não era o amor de mãe. A avó é mãe 2 vezes. Não, mentira, a avó é vó, mãe é mãe. Por mais que minha avó me amasse, e eu me sentia amado por ela, mas era amor de vó, não era amor de mãe. É diferente. O mundo às vezes quer fazer a gente engolir algumas frases, né? Que biblicamente não é verdade. Avó é avó, mãe é mãe. A avó não é mãe 2 vezes. Até porque a maioria das avós já não tem estrutura para cuidar dos netos, já não tem mais paciência para cuidar dos netos. Quem aqui é avó? Quem aqui quer responsabilidade de educar um neto? Você quer brincar com ele, você quer aproveitar o neto, quer estragar o menino ou a menina, não é verdade? Mas não educar o papel do pai e da mãe. A avó tem que estragar mesmo. É o papel da avó, é mimar a criança. Agora, o papel do pai e da mãe é educar. E eu cresci assim, esse foi o meu lar. Depois, passados uns anos, eu senti a dor da perda. Porque eu morava com um tio e com meus avós, e esse tio faleceu. Fui um menino muito levado. Nem sempre fui bonzinho como sou hoje. Fiz muita coisa errada na vida. Fui expulso de casa 5 vezes. 4 vezes demonstraram misericórdia, mas na quinta não teve jeito não. Mas eu vejo a mão de Deus. Porque se eu não tivesse sido expulso de casa, eu não tinha encontrado esse Deus vivo e todo-poderoso. Eu morei na rua. Fui rejeitado pelos meus familiares. Até que um dia Deus tocou no coração de um tio que me levou lá para o Paraguai. Ó, não falava guarani, não falava espanhol, mas graças a isso, não vou contar meu testemunho dele que é muito grande, mas graças a isso, por não entender a língua,
eu não conseguia nem comprar cocaína, nem comprar maconha. E Deus usou disso. Ele me tirou do meu ambiente. E graças a isso, eu consegui largar o vício, sem ter feito tratamento nenhum. O tratamento era um tio de quase 2 metros de altura, que, pau, descia o cacete. Aprendi. E tive uma experiência com Deus. Eu experimentei esse amor. E esse amor me fez entender, sabe, pastor, que apesar de eu não ter minha mãe, apesar de eu ter sido rejeitado pelo meu pai, tem um Deus no céu que entregou o seu único filho por mim. Há um Deus no céu que diz a palavra de Deus, que ainda que as mães esquecer do filho do seu ventre, ele não se esqueceria de mim. A Bíblia me mostrou que existe um Deus que troca reinos inteiros por minha causa. E eu comecei a entender, apóstolo, o quanto eu era importante para Deus. E eu comecei a entender que o segredo da vida é amar. Tudo que nós fizemos hoje aqui é demonstração de amor. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque se não fosse por amor, vocês não teriam pegado 3.500 quilos e colocado dentro de uma van, e depois descarregado, e depois os irmãos que aqui ficaram, eu vi a agilidade da irmã para fazer a cesta, né? Glória a Deus, montar mais de 500 cestas básicas. Foi duro, cansativo. Se não fosse por amor, não faria isso. Mas hoje o Senhor, Ele quer aperfeiçoar a minha e a sua vida nesse amor, esse amor que vem de Deus, esse amor que nos constrange, esse amor que nos impulsiona a fazer muito mais do que isso. Uma assistência social que nós fizemos hoje deveria ser algo constante na vida do crente, não um evento excepcional. Deve ser dia a dia. Isso que nós fizemos aqui hoje, né, pastor Everton? De dormir 2 horas da manhã, acordar 10 para 5 da manhã, pegar um trem, um ônibus para chegar na estação, pegar um trem lá de Pirituba, ir lá para o centro, para depois vir para cá, ficar o dia inteiro em pé falando desse amor. Se não fosse amor, não faria. O pastor Bruno não ia ficar ali em cima pegando fogo, porque é um lugarzinho quente que é aquilo ali, viu? Se aí em cima está esse calor, imagina o inferno, né, pastor? Misericórdia, Deus. Misericórdia, né? Nós não vamos sentir esse calor, irmão. Pelo contrário, vai ser a bonança do céu. Mas eu estou falando isso porque o pastor Bruno ficou o dia inteiro ali. Imagina, se aqui embaixo está calor, lá em cima é bem mais, porque é mais abafado. Eu nem sei se ele almoçou. A última informação que eu tive é que ele não tinha almoçado, mas está ali firme e forte por amor. Por amor ele abriu mão do púlpito dele, da igreja dele, para que outros ficassem o dia inteiro, e não fez questão de ser honrado. Pastor nenhum faz isso, não. É difícil. Normalmente o pastor tem ciúme do púlpito, mas porque ele ama e entendeu que é reino. Amém? É isso. Nós estamos nessa terra para sermos aperfeiçoados no amor. Amém? Diz a palavra do Senhor. Eu quero ler para a gente terminar, para não se estender muito, estamos todos cansados, né? Mas eu quero ler essa palavra. Qual que é a palavra que fala sobre o amor na Bíblia, que todos conhecem? 1 Coríntios 13. Pode abrir, quem tem a Bíblia pode abrir. Aqui tem até o título, o amor. Aleluia. Bom, aqui, eu amei esse título. De quem que é essa Bíblia? É tua, pastor? Olha o título que diz aqui, o amor. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Olha, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e
todo conhecimento e tenho uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Essa passagem me fez lembrar os irmãos pentecostais aqui, né? O mistério, né? Me fez lembrar, viu? Ainda que eu, olha que coisa, ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Se tudo que nós fizemos hoje, durante esses meses que alguns já vêm trabalhando, mas eu quero destacar o dia de hoje, se não foi por amor, foi jogado fora, não serviu de nada. Mas eu creio que foi por amor. Eu fiz por amor. Quem aqui fez por amor? Aleluia. Deus vai honrar, porque Deus, Ele não deixa nada que nós façamos para Ele sem honra. Eu até brinquei com a irmã da água, a pastora que me deu água o dia inteiro. Mas a palavra de Deus garante isso, que aquele que dá um copo de água para o homem de Deus, não vai perder o seu galardão. Aquele que recebe o profeta como profeta, vai receber galardão de profeta. O Senhor, Ele honra tudo aquilo que nós fazemos. Então, se você fez por amor, Deus vai honrar. Foi profetizado aqui, até os 47 do segundo tempo, Deus vai honrar. Diz aqui, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não tem inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa é a medida que o amor que o Senhor quer para nós. Oh, aleluia. Muitos casais dizem assim: ah, o amor acabou. Não. O amor não acaba assim. Se acabou, não era amor. É duro falar isso, ainda mais nos dias de hoje. Se acabou, não era amor. Porque olha o que diz a palavra de Deus, que é a palavra inerrante, a palavra que não erra. O amor tudo suporta. Oh Deus. O amor não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Muitos casamentos têm acabado porque a pessoa não quer mais sofrer. É duro, né? Muitas pessoas hoje casam para ser felizes. Não, eu quero ser feliz, eu vou me casar, vou ser feliz. Mas não, nós devemos nos casar para fazer o outro feliz. Olha que coisa interessante, Adão não precisou ir atrás de Eva. Adão não precisou ficar correndo atrás de mulher, não. Isso serve para o varão que está aqui e para o varão que está em casa nos ouvindo. O servo de Deus não precisa ficar por aí correndo atrás de mulher, porque o próprio Deus traz a mulher até ele. O que Deus fez com Adão? Deu um capote em Adão, botou Adão para dormir, arrancou a costela e trouxe a Eva para ele. Foi Deus que entregou a Eva para Adão. Olha que coisa. Eu, quando conheci a minha esposa, eu estava orando há 4 anos, sozinho, pedindo a Deus uma esposa e orando pela minha futura sogra. Minha sogra me amou de paixão. E uma semana eu estava conversando com uma amiga. Eu falei para ela assim: Michele, eu estou há 4 anos esperando, mas se eu tiver que esperar mais 20 anos, eu vou esperar. Mas eu não quero mais qualquer uma. Eu quero a mulher que Deus escolheu para mim. Eu quero a minha esposa. Isso foi numa terça-feira. 2 dias depois, na quinta-feira, dentro de um ônibus, eu conheci a minha esposa. No sábado, ela foi no culto na minha igreja. Na quinta, no dia que eu a conheci, eu fui no culto com ela na igreja dela, porque eu queria participar de um culto. Não fui por causa dela, eu fui por causa de Jesus. No sábado ela foi para a minha igreja, porque eu convidei para ela participar. E ela foi. E nesse sábado,
2 dias depois que eu a conheci, eu olhei para a cara dela e falei assim: eu vou me casar com você. Eu não sabia. Quando nós nos encontramos no ônibus, ela sentou do meu lado. Deus falou com ela assim: eis aí do teu lado teu marido. Olha que coisa, né? E eu falei com ela no sábado: eu vou me casar com você. 1 ano depois, 3 meses depois, ficamos noivos. 1 ano depois, nos casamos. Estamos casados desde então. Já vai para 12 anos. Temos 2 filhos lindos. Passamos dificuldades? Passamos. Mas nós aprendemos isso aqui, ó. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. E o amor tudo suporta. O amor, olha isso aqui. É a palavra de Deus que diz, não sou eu. O amor pode acabar? Mas por que dizem por aí que acaba? Olha o que diz a palavra de Deus: o amor nunca perece. Ou seja, o amor nunca acaba. O amor nunca morre. Então, se você está pensando em se divorciar porque está falando que o amor acabou, o amor não acabou. É a sua fé, a sua confiança em Deus que acabou. Não é o amor. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Busque em Deus, que Deus vai mudar a história. Mas você está se afastando da fonte. Volte em Deus. Ah, irmão, mas o Senhor não quer ninguém infeliz. Você está sendo infeliz porque está tomando a escolha errada. O cordão de 3 dobras, quem já ouviu essa frase? Tão usada em casamento. É o marido, a mulher e Jesus. Mas estão tirando Jesus da equação. Estão tirando a dobra mais forte. A corda vai arrebentar. Essa é a medida do amor que Deus tem para nós. Porque quando nós falamos amar ao próximo como a si mesmo, e se a pessoa não se ama, como que ela vai amar o próximo? Já pensou nisso? Às vezes a pessoa não se ama. Ah, eu não me amo, então se eu não me amo também não vou amar o outro. É cômodo, né? É por isso que Jesus nos ensinou: amai uns aos outros como eu vos amei. Mesmo que eu não me ame, eu tenho que amar como Jesus amou. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Filipenses 2:5. E para terminar essa palavra, irmãos, oh, aleluia, o amor nunca perece. Vão se passar as profecias, vão se passar as letras, vão se passar as línguas, vai passar a esperança, vai passar tudo, mas o amor permanece. Que essa palavra de hoje, ela possa nos levar a ter um amadurecimento. E eu quero pedir ao Senhor, vamos nos colocar de pé. Eu quero pedir ao nosso Deus de amor que venha nos capacitar a amar verdadeiramente. Quem aqui quer aprender a amar como Jesus? Quem aqui precisa amar como Jesus? Eu preciso. Então vamos orar. Pai de amor, nos ensina, Senhor, a amar como teu filho Jesus amou, Senhor. Nos ensina a amar como o Senhor nos ama, a ponto, Senhor, de viver esse amor intenso, Pai, de nos entregarmos em favor dos outros, Senhor. Pai amado, Pai querido, nessa noite, Pai, nesse momento, ao findar desse culto, Pai amado, eu quero pedir que o Senhor venha restaurar o amor, Senhor. O amor nos corações, Pai. O amor nos casamentos, Senhor. Pai, que esses casais, Senhor, que pensam em se separar, dizendo que o amor acabou, Senhor, Pai amado, que eles venham entender que o amor não perece, Senhor, mas sim a fé e a confiança deles no Senhor. Restaura esses casamentos, Senhor. Faz um milagre, Deus. Porque a família, Senhor, é um projeto que nasceu no teu coração. Pai amado, Pai querido, se um amigo, um irmão desistiu de amar nessa hora, reacende essa chama, Senhor.
Traz de volta o primeiro amor, Senhor. Esse amor do qual nós nunca deveríamos ter saído, Deus. Pai, a tua palavra diz que nós devemos voltar ao primeiro amor. Senhor, eu creio que na verdade nós não deveríamos voltar. Na verdade nós não deveríamos nem ter saído dele. Para começo de conversa. Mas se por um acaso, Senhor, algum dos irmãos aqui que estão assistindo em casa se afastaram desse primeiro amor, que eles possam voltar agora. Em nome de Jesus.